Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 22 de julho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, está conosco a primeira vez, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificações. E assim, toda vez que chegar um vídeo aqui no nosso canal, você será notificado. Nossa leitura de hoje será feita em Jó, capítulos 3, 4 e 5. Posteriormente, nós leremos Atos, capítulo 19, de 1 a 22. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Grande Deus, nosso eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por nos conceder mais essa oportunidade de lermos a Tua Palavra. Clamamos a Ti, Pai, que nos ilumine nesta leitura de hoje, para entendermos aquilo que o Senhor nos quer falar através da leitura. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus queridos e queridas, vamos para a leitura sem mais delongas. Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o todo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus. Ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem. Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó, capítulo 4. Elifaz repreende a Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegado a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te,
Acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Jó capítulo 5. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Chama agora. Haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe, o faminto, a devora e até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. De 6 angústias se livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Atos capítulo 19, de 1 a 22. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando a Apolo em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia à Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Encerramos nossa leitura por hoje. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Agora, vem comigo, vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 22, bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 22 de julho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e aos bebezinhos também,
parabéns por completarem mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para Simone Ferreira, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Que Deus a abençoe grandemente neste dia. Quero também parabenizar todos vocês de forma especial e orar por vocês. Vamos orar? Grande Deus, nosso eterno Pai, graças te damos pela vida da Simone, por conceder a ela mais um ano de vida. Rogo a Deus que o Senhor possa moldá-la, Senhor, nos moldes do Senhor, transformar a vida dela em nome de Jesus. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que ela volte-se para o Senhor e sirva-o, ó Deus, com alegria e intensidade. Pai de amor, que o Senhor estenda a tua boa mão sobre todos os aniversariantes de hoje, sobre os casais e os bebezinhos, derramando as dádivas preciosas do Senhor sobre cada um deles. Que o Senhor conceda a todos muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos